Ô, Adriano, agora somos nós, então. Vamos lá, ó. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. A gente fala primeiro do tempo. Na tela, minha bela, querida e molhada, Patos de Minas, céu nublado, tempo chuvoso, temperatura agora de 24 graus, a máxima pode chegar a 26, a umidade relativa do ar nesse momento girando em torno de 82%. Varjão de Minas e Presidente Olegário com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, Adriana. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Você faz o seu comentário, o programa feito especialmente para você. E você que participa durante toda a semana de hoje até na sexta-feira. Sexta-feira tem sorteio de brindes para você. Tem aí já uma caixa com produtos Semil, tem uma cesta recheada com produtos da Copatos. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira com o Matheus Borges. Na tela. Já choveu 32% mais do que o previsto para todo o mês de janeiro em Patos de Minas. Prefeito decreta situação de emergência. Novos deslizamentos de terra provocam interdição da BR-365 em Patos de Minas. Afundamento de pista e deslizamentos complicam trânsito e interditam trechos da MGC 354. Homem é golpeado com canivete no mercado municipal. Tem muito mais. O programa Gui Boa Ventura está no ar. Já vamos direto aí para o Matheus Borges para a gente falar da Covid-19. Pode ser aqui mesmo, Adriana. Me deu vontade de falar aqui hoje para essa câmera número 2 com o Matheus. Para a gente falar a respeito dos números do coronavírus nesta segunda-feira, Matheus. Boa tarde para você. Oi, Gui, boa tarde para você que está em casa. Chegamos então com os números do nosso país. A partir de agora vão aparecer aí na tela da TV. No Brasil, Gui, são 22.522.310 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, mais de 23.500 casos foram confirmados. Além disso, 620.031 vidas foram perdidas para a Covid-19, 50 óbitos nas últimas 24 horas no Brasil. Os dados agora do nosso estado, Minas Gerais, 2.228.574 confirmações, 2.410 casos a mais confirmados nas últimas 24 horas. Além disso, Gui, das últimas 24 horas também, 15 óbitos foram registrados aqui no nosso estado, somando então do fim de semana, né, o Matheus? Nas últimas 24 horas. Das últimas 24 horas, segundo o Estado. Então nós temos mais 15 óbitos, 56.683 vidas interrompidas no Estado. Chegando então agora a Patos de Minas na tela com o painel coronavírus, nós temos 567 pessoas se recuperando em casa, 553 óbitos, 18.489 no caso aí de confirmações desde o início da pandemia, 17.363 pessoas já venceram a Covid também desde o início da pandemia. Adriana, girando a tela a partir de agora, vamos ver como estão os números da ocupação em Patos de Minas. Quanto a leitos clínicos, um aumento significativo, Gui. Leitos clínicos, nós temos 21,21%, quanto a hospitais públicos e privados de Patos de Minas. Já de UTI dos mesmos, nós temos 4,88%. Agora, Gui, pois é, o que me chama a atenção, o Matheus, é esse número primeiro aí, dos contaminados em Patos de Minas. Nós temos mais de 500 pessoas, 567 pessoas contaminadas, comprovadamente, testadas e fazendo o tratamento, a maioria delas em casa. É muita gente, hein? É muita gente. Nos piores momentos nossos, nós tivemos acima de 500 pessoas
de 500 contaminados aí fazendo o seu tratamento. Esse aí são recuperando em casa, pessoas recuperando, mas ainda com a possibilidade de transmissão do vírus. É muita gente. Isso conta, nos dá só uma amostragem, porque quantos não sabem e estão transmitindo esse vírus aí? Quantos? Complicado isso aí. Mais alguma informação da região aí, ô Matheus? Temos sim, e vamos fazer um giro agora na nossa região. Na capital mineira, mais 326 casos confirmados, são 297.726 confirmações, 7.104 óbitos. Temos mais girando agora na tela, Carmo do Paranaíba, que confirmou mais 40 casos, são 3.453 confirmações, 122 óbitos. Temos mais em Coromandel, 54 confirmações, 2.346 ao todo, 96 óbitos. 92 óbitos, perdão. Nós temos mais agora também em Lagamar, 7 casos a mais em Lagamar, 470 confirmações, 14 óbitos. E temos também em Lagoa Formosa, mais 39 casos registrados. Ao todo, 2.270 e 65 mortes em Lagoa Formosa. Paracatu confirmou mais 44 casos, 13.761 e 266 mortes. E também nós temos mais Patrocínio, que confirmou, Gui, olha só, 238 casos. Ao todo são 10.189, 235 óbitos registrados em Patrocínio. Presidente Olegário, 2 casos, são 1.207 e 36 óbitos. E também temos Serra do Salitre, 66 casos confirmados a mais, 1.586 e 41 óbitos girando aí. Uberaba, que a gente acompanhou um boom na semana passada, olha só, confirmou-se aí nesse final de semana 1.918 casos. Ao todo são 48.239 confirmações, mais 2 óbitos, que contabiliza desde o início da pandemia. Quase 2.000 casos no final de semana em Uberaba. Uberaba deu aquele boom na segunda-feira e continuou no mesmo ritmo. Mais de 300 contaminações ou mais de 300 contaminados checados por dia. Muita coisa. Exatamente, muito. E o Uberlândia aqui, 540 casos a mais. São agora 130.482 confirmações, 3.192 óbitos em Uberlândia. Unai, mais 130 casos, 15.626, 244. E aí temos também Vargem de Minas com 18 casos, fechando esse nosso giro, 822 confirmações, 19 óbitos em Vargem de Minas. A gente fecha esse nosso giro do final de semana na nossa região, situação preocupante quanto à Covid-19, Gui. Isso quer dizer que aqui na nossa região, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, não tem ninguém, absolutamente ninguém, deitado em berço esplêndido. É todo mundo com a mão na cabeça aí, porque os números estão crescendo, né? Os casos de contaminação estão aumentando e a possibilidade é da gente ter uma resposta do Natal e Ano Novo agora no segundo semestre de janeiro. Temos que ficar atentos para isso aí, vamos continuar acompanhando. Você volta ainda no programa de hoje para a gente falar mais a respeito desse quadro aí. Ok, Matheus? Até já, Gui. Está na hora de falar para você da Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais, você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Aqui comigo o doutor Tiago. Tudo bem, doutor? Como é que vai, meu amigo? Vamos falar aí da Clínica Odontológica Medic Mais. Show de bola, isso aí. Estamos aqui novamente, né, para convidar você. Teremos agora, semana que vem, a nossa Semana do Implante. Todo mês tem essa Semana do Implante aí, especial. Já estão abertas, né, as nossas agendas com o doutor César, doutora Poliana, doutora Denise, todos os cirurgiões da clínica.
né, para fazer aí o procedimento de implante dentário. Então você aí que tem a dentadura, né, tem aquele rote, aquele pino que fica soltando, né, a gente sabe o constrangimento, a gente sabe que o paciente perde a qualidade de mastigação, isso também interfere na saúde aí como um todo. Então está na hora de você agendar a sua avaliação sem compromisso, né? Na Medic Mais, a parte odontológica está toda completa ali, você já faz o exame do implante na hora, né, com equipamento de raio-x, a tomografia, as fotografias, tudo que é necessário para você fazer o seu implante dentário. Então, semana do implante, semana que vem, toda semana, né? Então você já tem que agendar agora para conseguir essa vaga, né? Então nós fazemos aí, os pacientes sabem que preços especiais, condição de pagamento, até em 36 vezes. Caso a pessoa não tenha entrada, Gui, então nós temos ali a forma de, como se fosse um financiamento, né? Um financiamento próprio pela clínica, vai pagar no boleto, pode pagar dentro da unidade, tem cartão, nós vamos fazer no cartão, não tem cartão, nós criamos um cartão para você. Então a Medic Mais facilita, né, para você ter acesso a esse tratamento. Então, convido vocês aí, né? O telefone está na tela, 3823-4149, agendar a sua avaliação com a nossa equipe de implantodontistas, né? Além de todo o tratamento, é claro, né? Nós temos lá a parte de aparelho dentário, tratamento de canal, todas as próteses, a estética facial, né? Então, tudo que você precisar, a Medic Mais vai te atender aí, deixar o seu sorriso e começar 2022 aí com um sorrisão, né? Vida nova em 2022. Vida nova em 2022. Sorriso novo, vida nova. É isso aí. Na clínica odontológica Medic Mais, 2 endereços para você. Na Praça Desembargador Frederico 117 e na General Osório, número 6, é no centro da cidade. No centrão da cidade, isso aí. Tudo seguro lá, né? Tudo seguro, né? A gente sabe que esse momento delicado, tá? Mas a clínica mantém todos os protocolos ali de biossegurança, asepsia, né? Os protocolos aí do Covid também. Um abraço, doutor. Boa semana. Para nós. Muita chuva neste fim de semana aqui em Patos de Minas. Nós vamos ver a situação da nossa região aqui. Estou aqui com o professor Adalberto, ele já vai estar falando aqui conosco. Só um minutinho, deixa eu escorrer aqui como é que está a nossa situação aí a senhora vem aqui para a gente falar, analisar essa situação, né, do que nós estamos vivendo nesse momento aqui em Patos de Minas e na nossa região, aliás, no sudoeste do Brasil, né, no sudeste do Brasil, onde estamos aqui, Minas Gerais tem chovido muito em muitas regiões de Minas Gerais. Primeiro foi o nordeste de Minas Gerais. Aquilo ali foi um castigo terrível. Para quem conhece aquela região ali, foi um castigo terrível. Aquela região é muito pobre, aquele pessoal deve estar passando maus pedaços ainda até hoje. Continua chovendo lá, né? Aqui no sudeste do Brasil, aqui no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, na região noroeste do estado, na região central do estado, onde está Belo Horizonte, muita chuva mesmo, né? E aqui nós vamos começar a mostrar a você. Aqui nós temos um gargalo aqui, né? Que a gente tem um cuidado danado, que são as pontes da nossa cidade, da nossa região aqui, né? Nenhuma delas foi feita para tolerar, aí, principalmente as que nós temos nas estradas vicinais, para tolerar enchente, né? O encabeçamento é feito de maneira meio improvisada, meio empírica, faz assim, coloca um escora aqui, outro ali, e o negócio não dá. Vamos ver a ponte lá de Major Porto. Essa ponte ela vai de Quintinos para a gente pega primeiro ali na região leste do nosso município, né? Essa é a situação da ponte lá que vai de Major Porto para Quintinos, né? Ligando o município de Patos de Minas com o município de Carmo do Paranaíba, né? Vamos ver aí, nós estamos vendo essas imagens aí, mas nós temos informações a respeito disso. Adriana, vamos lá com a notícia. Pode rodar, põe na tela. Sinal da ponte. O rio passou por cima. Ah. Ninguém passa de carro, ninguém passa de a pé, não tem nem sinal de ponte. Olha aqui, a represa do Rio Ariado já entrou para dentro das casas aqui, ó. Olha a situação.
Olha aí. O rio já entrou dentro, tá correndo com as criações tudo. Olha lá. Galinha morrendo dentro d'água. A água já entrou dentro das casas. Olha aqui. A chuva dá uma controlada, né? Muito bem. Nós estamos só começando a mostrar essa situação, a nossa situação aqui. Hoje nós vamos dar no nosso programa, vamos percorrer aí essas regiões aqui, né? do nosso município. Vamos mostrar coisas também de municípios vizinhos aqui, algumas coisas do estado de Minas Gerais. E aí eu quero fazer um alerta para você, que é o seguinte: a gente está falando muito da chuva, porque a chuva é o problema do momento, né? Mas logo depois que passar a chuva, vem outros problemas, né? Problemas com a sedimentação da terra. Aí nós vamos ter um geólogo aqui para falar a respeito disso aí, porque nós vamos ter problemas na sequência. Infectologista, porque logo depois que passarem essas águas, né, nós vamos ter problema aí com doenças. Então nós precisamos de estar bastante atentos, porque o momento não é... o problema não é só esse momento, não. As vias rurais do município de Patos de Minas, que já vinham sendo alvo de reclamações com a intensificação das chuvas, ficaram intransitáveis. Estamos com o município de Patos de Minas, a zona rural isolada, completamente isolada. Põe na tela. Em Bom Sucesso, os moradores registraram a situação de caos com as estradas totalmente sem condições de tráfego. O escoamento da produção de leite e derivados, por exemplo, deve gerar muitos prejuízos. As imagens mostram este veículo que transportava uma carga de queijos completamente atolado. Desde a madrugada deste sábado, eles utilizaram tratores para tentar retirar os carros que ficaram presos na lama em meio a muita chuva. Estas vias são importantes para toda uma região, pois interligam o distrito de Bom Sucesso aos municípios de Varjão de Minas e Tiros. Em Mata do Brejo, no trecho conhecido como Serra das Alegrias, este caminhão transportando uma máquina agrícola só conseguiu seguir após ter sido arrastado por um trator. Dificuldade também no mesmo local para outros caminhões de grande porte que precisaram passar pela região. Em alguns pontos, pelo menos 3 tratores foram utilizados para puxar os veículos que ficaram retidos na lama. Muitas dificuldades também para quem seguia viagem pela estrada que liga Patos de Minas a Boaçara, no acesso pela comunidade de Curraleiro. Muita lama e áreas alagadas pelas chuvas constantes que provocaram diversos danos. Na região dos paulistas, as estradas também não resistiram ao volume de chuvas e verdadeiras crateras foram abertas, provocando transtornos. Este caminhão caiu em um dos buracos e o motorista aguardava por socorro. Tá complicado aqui, gente. Nossa, acabou essa noite, acabou com as estradas, o resto. Vai ser situação. Este é mais um trecho rural em Patos de Minas, em que somente com o apoio de um trator a situação pode ser amenizada provisoriamente. Tem lugar que nem com um trator não sai, né? Precisa de 2, 3 tratores para ajudar, por exemplo, um carro um pouco mais pesado sair. Nessas imagens aí, nós temos uma imagem, 2 tratores puxando um caminhão ou um ônibus, me parece. Esse aí, ó. São 2 tratores, é um ônibus, né? São 2 tratores puxando o ônibus. E é difícil, não é fácil nem para trator, não. Vamos ver agora como é que está a situação lá em Major Porto nesta segunda-feira. Põe as imagens aí. Essas são imagens de hoje lá na cidade de Major Porto. Temos aí essas imagens? Temos. Ó. Essa é a situação lá de Major Porto. Rio areado, saindo para fora da caixa, né? Ali tem uma represinha ali, que me parece que é onde tem a captação de água, que também ela já estendeu aí para os quintais na cidade, né? Ou na cidade, não, lá no distrito, invadindo casas, e é isso aí. Você não quer que a sua casa seja invadida, você tem que ter cuidado de sair fora da onde pode a água vazar do rio, porque ela pode vazar do córrego, vazar do rio,
Tem que ter muito cuidado. Para isso, precisa ter a orientação do poder público, que não tem nenhuma. Nós não temos nenhuma orientação do poder público nesse sentido, ao contrário do que se tem no sul do país. Uma cultura que veio muito depois das enchentes que aconteceram no estado de Santa Catarina, viu, professor? Você lembra disso, né? Nós tivemos lá o rio Itajaí subindo, Blumenau debaixo d'água e tal. E o sul do país foi se aculturando com esse tipo de coisa. Hoje é proibido construir em fundo de vale, é um punhado de coisa, um punhado de regra que tem ali, que veio depois disso aí. Mas é aquele negócio, né? Apanhou para aprender com a situação. E aqui nós estamos vivendo isso e parece que a gente, de um ano para o outro, esquece esse tipo de coisa, né? Esse tipo de problema que pode acontecer. Mas pode acontecer. Daqui a pouco tem mais, hein? Vamos mostrar para você toda a região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, principalmente a nossa aqui, nós vamos mostrar para você. Daqui a pouco a gente fala de São Gotardo, né? Tem Presidente Olegário, tem a nossa situação aqui, vamos ver a situação do Rio Paranaíba. E o professor Adalberto está aqui acompanhando tudo isso para nos ajudar daqui a pouco a analisar essa situação e ele falar do que nós podemos esperar aí para os próximos dias, né? Para os próximos dias do verão brasileiro, nessa situação, verão molhado para burro, né? Está na hora de falar agora da Magras. Atenção, eu quero falar com você que quer ter saúde, quer ter bem-estar, você que quer ter beleza, né? Então, está na hora de você prestar atenção, porque eu estou recebendo aqui a Érica e a Camila, que vieram falar comigo sobre a Magras. Primeiro, Érica, prazer te receber aqui, a primeira vez. A Camila já veio aqui, né? Tudo bem com você? Tudo bem, Gui. E você, como vai? Tudo bem também. Vamos falar de coisa boa, saúde. Com certeza. Vamos falar de pessoa que quer ter uma aparência, né, bacana, quer estar satisfeito com ele mesmo, porque eu e o Adalberto nós não estamos satisfeitos, não. Nós estamos precisando de ir lá para Magras, aí qualquer dia desse eu apareço lá. Mas vamos falando. Ô, Camila, tudo bem com você? Tudo jóia, Gui. Hoje vocês vieram falar aqui sobre termolipo, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores. A Camila vai falar um pouquinho para nós hoje sobre a termolipo, que ela pode ser associada com a Nidro-X, que foi falado da última vez, né? Então a Camila vai passar essas informações, mas antes eu já queria deixar um recado bem especial. Para todo mundo que ligar lá na clínica agora, no 3821-6000, vai ter um super desconto hoje, uma promoção para quem associar o seu tratamento de Anidro-X junto com a termolipo. Porque lá na Magras, né, a gente tem esses tratamentos que a Camila já explicou sobre um, vai falar hoje de outro, mas são mais de 15 protocolos, mais de 15 procedimentos que pode ser utilizado aí para flacidez, estria, celulite e gordura localizada. Então, muito bem. Presta atenção aí, porque a Camila vai falar sobre termolipo e a associação com a Nidro-X, que você já falou na semana passada. Né? Preste atenção aí que eu volto a falar com a Érica a respeito dessa promoção. Vê se é para você, se for, você vai correr lá, mas com uma promoção aqui você vai ter um desconto especial hoje, por conta de estar vendo aqui o nosso programa e acompanhando o que elas estão falando sobre a Magras. Me conta aí, me fala desse termolipo. Primeiro o Anidro-X, vamos dar só uma lembradinha. Vamos relembrar. A Anidro-X é aquele procedimento que eu falei na semana passada, que é um procedimento que a gente usa, né, o CO2 medicinal, que é um gás aquecido. Então, ele promove a quebra de gordura, ele ajuda na formação de colágeno, ele é um procedimento coringa. Eu falo que é um procedimento coringa. E a termolipo está aí para complementar o Anidro-X. Muito bem, vamos lá, agora termolipo. Agora vamos entrar na termolipo. A termolipo, ela é um procedimento, ela é uma manta. O procedimento termolipo é a junção dos termocosméticos da Magras mais uma manta. Vai passar aí o VTzinho daqui a pouco sobre essa manta. Nós passamos, né, igual está passando aí o Danilo e a Nicole, da nossa equipe, utilizamos os cosméticos, né, os termocosméticos. O nosso corpo, Gui, ele tem uma temperatura ideal.
Então, quando a gente sai dessa temperatura ideal, o que ele faz? Ele trabalha mais para chegar naquela temperatura de novo. É isso que a Termolipo faz. Nós passamos primeiramente um gel ativador, que é um gel que ele vai ajudar a aquecer mais o seu corpo. Vai ser colocado nessa manta. Essa manta ela vai até uma temperatura de 60 graus, fica em torno de 40 minutos nessa manta. Então, você já saiu da sua temperatura, o seu organismo trabalha mais para voltar à temperatura ideal. Então, a Termolipo, ela promove, ela auxilia a melhorar o metabolismo, ela é excelente para quem fica muito inchado, tem retenção de líquido, que ela ajuda a eliminar bastante líquido, ela melhora a circulação, ela ajuda, Gui, a eliminar a toxina que está te atrapalhando a emagrecer. Às vezes você faz tratamento e fala, gente, mas eu não consigo emagrecer. Provavelmente pode estar alguma toxina te atrapalhando e a Termolipo ela vai auxiliar a eliminar essas toxinas. E depois, no final, quando sai da manta, depois desses 40 minutos, a gente vem com um outro termocosmético, que é um que esfria. Nós aplicamos esse gelzinho que esfria para, de novo, fazer o seu metabolismo trabalhar para voltar à temperatura ideal. É um procedimento muito interessante, muito bom, com resultados incríveis. Tá muito bem, Érica. Então, juntando esses dois tratamentos, quem precisa, principalmente para essa gordura localizada, né, o chamado pneuzinho, né, que precisa escapulir desse pneuzinho, aí vai fazer esses dois tratamentos, um combinado com o outro. E aí vai fazendo uma super promoção que você traz hoje aqui pra gente. Isso mesmo, Gui. Você pode associar os dois procedimentos fazendo 2 vezes na semana. Um dia você faz o AnidroX, dá um intervalo de 24 horas e já marca depois a sua Termolipo. E esse desconto é para quem ligar lá na Magras e disser que assistiu o nosso programa aqui junto com você. E aí sim vai ter essa vantagem, tá bom? Eu vou contar o desconto só lá. Ou você quer que eu conte agora? Eu quero que você conte agora. Gui gosta de desconto. O Gui gosta de desconto. Então, Gui, associando os dois tratamentos, a gente está com uma super promoção de 23% para quem assistiu o seu programa. 23%, exato. Não podemos chegar a 25%, não? Olha só, Camila, tá vendo? Ele gosta de apertar, né? 25%, 2% a mais. 2% a mais? Por minha conta. Por sua conta? Então tá bom, tá na conta do Gui esses outros 2%, a gente passa para 25%. Pode nos procurar, tanto a mim quanto a Camila, todas as meninas já estão lá sabendo dessa super promoção. É só ligar no 3821-6000. Muito bem, liga lá, 3821-6000, né? E a Magras fica aqui na Major Gotti, ao lado do Center Patos, em frente o Hemocentro, né? Lá é 1258. Né? Exatamente. Tem uma placa lá bacana lá na frente. Né? Facinho de chegar, não tem erro. Na Major Gotti, 1258, aqui no centro. Estamos esperando por todos vocês. Muito bem, obrigado, Érica. Obrigada, Gui. Até a próxima. sempre. Obrigada. Um abraço, Camila. Tchau, até mais. Tchau, até mais. A Polícia Militar Rodoviária interditou na manhã de hoje a MGC 354 de Patos de Minas a Presidente Olegário, quilômetro 153. Segundo as informações dos militares, próximo à Ponte das Três Barras, houve um afundamento no asfalto. Há também diversos pontos de deslizamentos de terra e pedras entre os quilômetros 165 e 152. Tem aí? São essas imagens que nós estamos vendo aí, né? Daqui para Presidente Olegário, a sorte é que tem lá esses eucaliptos ali, né, professor? Se não tivesse esses eucaliptos ali, essa encosta já poderia ter escorrido aí, ó, e ter provocado aí uma cratera. De qualquer maneira, não se iluda, tenha muito cuidado quando você estiver em qualquer rodovia, né, em qualquer situação, tenha cuidado, vá observando. Se você vê qualquer depressão na pista, vê qualquer situação nessa aí, pare e mude de direção, né? Ou passe com mais cuidado, porque isso é muito fácil para acontecer. O trecho de Patos de Minas a Varjão de Minas está interditado na 365, é isso? De Patos a Varjão de Minas? Isso, então põe na tela aí, vamos ver. A interdição acontece do quilômetro 357 ao 369 na BR-365. A interdição é total. O DENIT já foi notificado e fará a limpeza da pista, mas sem previsão de horário para a liberação. Um deslizamento teria acontecido no quilômetro 357. Vou fazer um programa. Muito bem, tá aí. 365 interrompida aí. A rodovia que liga o distrito de Quintinos a Carmo do Paranaíba, a LMG 743, está totalmente interditada devido a rachaduras no asfalto nas proximidades do quilômetro 80. E ali também tem um trecho ali de serra
muito perigoso, hein, nessa rodovia aí. Põe na tela, vamos ver. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o asfalto cedeu próximo à Igreja do Gordura. Uma ambulância caiu na cratera que se abriu. Não há registro de feridos. No mesmo local, também houve um deslizamento de terra mais cedo. Segundo as informações ainda da polícia, os motoristas devem evitar trafegar pelas rodovias mineiras. Quem não tiver opção deve redobrar a atenção. Olha, gente, essa chuva, essa temporada de chuva, ela vai causar um transtorno muito grande aqui para nós, aqui na nossa região. E um momento até para fazer uma reflexão e pensar, né? Porque não se arruma uma rodovia dessa aí de uma hora para outra, não. É preciso esperar escorrer, é preciso fazer um estudo por que aconteceu aquele deslizamento de terra ali, e naquele local fazer algo diferente para não acontecer de novo, né? O imponderável não acontecer novamente ali, não é isso? Nós vamos falar disso hoje aqui no nosso programa. Hora de falar sobre o Unipam. O professor Renato Borges, pró-reitor de Planejamento, Administração e Finanças, está aqui para a gente falar sobre o vestibular agendado e as bolsas de estudo lá no Unipam, professor. Chega para cá para a gente falar. Tudo bem com o senhor? Prazer te receber aqui. Ué. Prazer meu, bom dia telespectadores. Estava vendo você numa solenidade lá de formatura, lá bacana, lá no Unipam, você dando sequência lá no... Muita gente formando, né? Medicina veterinária. Medicina veterinária. E os eventos estão acontecendo lá normalmente, né? Não, normalmente, as formaturas vão até terceira semana agora de janeiro, né? Então, normal. Mas o Unipam tem sempre uma grande preocupação com esse crescimento de casos de contaminação, do Covid, que está sempre preparado para tomar uma decisão, para tomar uma posição, para fazer prevalecer o protocolo lá, para ninguém ter problema lá, né, professor? Sim, protocolo de biomedicina e em relação ao Covid, principalmente, né, nós estamos seguindo a risca aí, que determina tanto o governo municipal quanto o estadual aí. Muito bem. E a própria estrutura do Unipam, né? Porque ali tem pesquisadores, tem gente entendida desse assunto lá dentro que dá o pitaco, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, a gente precisa fazer mais isso, para todo mundo ter garantia e ter tranquilidade quando vai lá para o campus. Porque é um momento ímpar para a família, né? Para o aluno, então tem que ter segurança na hora de estar fazendo essas formaturas aí, porque ele quer felicidade lá, né? Muito bem. Vamos falar do vestibular agendado? Qual que você está trazendo aí de informação para a gente, professor? Bom, nós estamos com o vestibular agendado agora aberto, né? Desde semana retrasada aí. E para aqueles que querem ingressar aí no ensino superior de qualidade, nós estamos com vários cursos lá, ainda com algumas vagas, né? Então, para aquele que tem interesse ainda, é só entrar no vestibular.unipam.edu.br e fazer a inscrição lá. Menos direito e medicina, né, professor? Menos direito e medicina. Isso aí nem entrou na programação, né? Não, eles estão com as vagas hoje praticamente preenchidas, né? Muito bem, professor. Em relação à inscrição, a inscrição está aberta, basta entrar lá hoje, faz tudo pelo site, né? Sem nenhum problema. O site é vestibular.unipam.edu.br, pode entrar lá. Além de ter as informações, você já dá o start logo, já faz a sua inscrição, já marca a sua prova. Essa prova é presencial. Nós temos duas modalidades agora, Gui. Tanto a presencial quanto a online. Na hora que você está fazendo a inscrição, o aluno está fazendo a inscrição, ele escolhe, ele opta, né, em fazer presencial ou online. Por causa da pandemia agora, nós colocamos essas duas opções aí. E ele vai agendar o melhor horário para ele, né, de segunda a sábado, né. Muito bem. E a bolsa de estudo, professor? Porque essa aí é interessante, né? Eu sempre falo aqui que a melhor coisa que fizeram foi isso, né? Regularizar isso aí, todo mundo tem direito, quem tem direito tem, quem não tem, não tem. Antigamente era por indicação de o padrinho fulano de tal, que é uma bolsa de estudo para o Beltrano. Não tem nada disso mais, é meritório hoje, né? É bom ter critério para isso, porque você coloca para a pessoa que realmente necessita em vários níveis, né? Então, por exemplo, hoje o Unipam ele tem um programa de bolsa e financiamentos aí que atende diversas camadas sociais, né? Então a gente aderiu ao ProUni aí do governo federal, que é uma bolsa de 100%. Nós temos também o FIES, que é um financiamento que vai de 50% até 100% também do curso, tá? E a própria bolsa nossa, que é a bolsa social, de 50% também, tá? Todos esses com critérios bem estabelecidos.
Mas aí tem uma prova, agora tem uma prova lá, né? Isso aí é para o ensino médio, né? Essa prova para a Bolsa Social. Pois é, mas passa por um processo, né? Passa. A prova passa por um processo. A pessoa faz uma declaração e ali ele é enquadrado na situação que lhe proporciona. Que tipo de bolsa que lhe proporciona? Justamente. Por exemplo, o ProUni, ele depende necessariamente da nota do Enem do ano anterior. Então, aqueles que fizeram o Enem de 2021 aí, eles podem concorrer agora ao ProUni, tá? E o que ranqueia ele, o que classifica ele é essa nota, tá? É para aqueles que têm até um salário e meio per capita por pessoa na família, né? E que não estudaram em escola pública ou estudaram em escola privada, mas que tem esse critério de renda. Tá? O FIES, por exemplo, é até quem ganha 3 salários mínimos per capita e que ranqueia é a nota também do Enem. Só porque aqueles que tiveram Enem desde 2010 para cá podem participar, diferentemente do ProUni. E em que tempo que ele pleiteia a bolsa, professor? Bom, cada um é um, né? Vamos lá. O ProUni, ele está com as inscrições abertas, vão abrir agora, né, em janeiro, do dia 28 até o dia 31, dá numa sexta-feira, então tem que pegar esse prazo aí, tá? E vai até segunda-feira, dia 31 de janeiro, tá? O resultado sai dia 3 de fevereiro, é bem rápido. Tá? O FIES não, o FIES ele vai do dia 26 até o dia 29, dá na quarta-feira, dia 26, dia 29 dá num sábado, tá? E o resultado sai dia 4 de fevereiro. Então, ele tem que ficar bem atento a esses... Isso tem lá no site, unipan.edu.br. Tem no nosso site, né? Mas as pessoas devem se inscrever aí pelo site do ProUni e do FIES. O do ProUni é prouni.mec.gov.br e o FIES é fies.mec.gov.br. Muito bem, professor. Vamos escrever aí, você que quer fazer aí o vestibular agendado, está em tempo ainda, corre lá, vai lá no site vestibular.unipan.edu.br ou ligue no 0800 940 4006. Obrigado, professor. Obrigado. Grande abraço. Um abraço. Até mais, boa semana. O córrego do Monjolo transbordou, né? Mais uma vez aqui em Patos de Minas, na noite de ontem. E claro que devido às chuvas, né? A Avenida Parque foi interditada. E o córrego do Monjolo, ele é um córrego curtinho, mas sabe por que ele enche? Fácil de explicar isso. Ele é represado pelo Rio Paranaíba. Até no formato de T, que é o desaguamento dele lá, se fosse Y era até mais fácil e ele não poderia demorar um pouco mais represar, mas no formato de T a água chega ali e não tem como ele desaguar no rio. O rio vem empurrando aquela água, vai enchendo, vai empurrando aquela água para trás. Consequentemente, dá enchente também no córrego do Monjolo. Mostra aí, põe na tela. A Avenida Parque, que é paralela com a Avenida Fátima Porto, próximo ao cruzamento com a Rua das Flores, foi interditada pela Prefeitura devido ao risco de deslizamento de terra. Não houve registro de danos a pessoas e bens materiais. A orientação é para que a população evite sair de casa e, caso for necessário, não trafegue por áreas de risco. O alerta vale para alguns pontos conhecidos da cidade que são sujeitos a alagamentos. A região do córrego do Monjolo, a Avenida Fátima Porto, na região do cruzamento com a Avenida Piauí, e mediações da Lagoa Grande e da rodoviária. Vamos ver, vamos conferir agora como é que está a situação na Avenida Fátima Porto agora de manhã, nesta segunda-feira. Houve deslizamento de terra mais uma vez, né? Isso aí são imagens de ontem à noite. Tem imagens de hoje lá, não? Tem imagens de hoje de lá. Se tiver imagens de hoje de lá, vamos colocar as imagens para a gente saber, para mostrar para você como está a Fátima Porto hoje, né? Que é uma via extremamente importante hoje para a nossa cidade, uma obra extremamente mal feita, mas extremamente importante hoje para Patos de Minas, sujeita a isso aí, ó, deslizamento nas encostas ali, tem principalmente já mais nas proximidades ali do cruzamento com a Rua Piauí, Maranhão e etc. Tem uma parte ali daquele coisa que é muito complicado lá, né? E tem esse aí.
que é lá no bairro, como é que chama aquele bairro? O Jardim Califórnia. Isso aí, logo vindo de lá para cá, do alto da cidade para cá, fica logo depois do trevo que dá acesso ao Jardim Califórnia. A situação é essa, terra gilosa, né, e a encosta sem nenhuma proteção, não tem absolutamente nenhuma proteção, consequentemente, com uma quantidade dessa de água, você espera, e o professor vai explicar aqui, ele estava me explicando ali fora, como é que isso acontece, né? Por que acontece esse tipo de deslizamento? E essa aí não tem nenhuma proteção. Foi feita a avenida lá e até logo e não tem nenhum problema. Deixa assim como está, que a natureza toma conta. Manda terra para o leito da rodovia. É isso aí que acontece. Quer saber o que faz do HNSF a melhor escolha quando o assunto é saúde? São mais de 35 especialidades médicas à sua disposição, em uma estrutura moderna e altamente tecnológica. Isso sem falar no mais completo bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, com 6 salas cirúrgicas e uma sala de hemodinâmica em quase 630 metros quadrados de extensão, e no seu centro de diagnóstico por imagem de ponta, que recentemente passou a contar com um novo tomógrafo de 128 canais. Acha que parou por aí? Ainda tem mais, tem o mais importante, é uma equipe multidisciplinar e apaixonada pela vida. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Ô Matheus, o professor está aqui, a hora que você quiser colocar ele aqui já junto comigo, eu já vou colocar o assunto aqui para ele aqui, porque eu acho que ele já está incomodado ali, tá? Um acidente na BR-365 entre Patrocínio e Guimarães deixou 2 mortos na noite desse domingo. Põe na tela, vamos ver. Segundo as informações, a caminhonete emplacada em Lagoa Formosa teria rodado na pista e batido contra um ônibus. A chuva pode ter contribuído para o acidente. 2 jovens que ocupavam a caminhonete eram primos. Adrian Fontes Magalhães, de 20 anos, era motorista e era natural de Patos de Minas. E Sidney Francisco Fontes Magalhães, de 19 anos, também ocupava a caminhonete. Eles eram de Lagoa Formosa e retornavam de Caldas Novas, onde participaram de uma festa sertaneja. A BR-365 chegou a ficar interditada, mas o trânsito foi liberado no final da noite de domingo. Coisa, né? Lamentável esse acidente aí. Na tarde deste domingo, a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito no quilômetro 220 da BR-352, no município de Carmo do Paranaíba. Olha, é uma outra coisa, é uma outra situação em relação à chuva, né? Muito acidente, pista escorregadia, proporcionando aquaplanagem, com essa situação, deslizamento de terra, areia, cascalho no meio da pista, e aí fica muito mais perigoso. Mostra aí, põe na tela. A condutora de 46 anos do carro Gol, emplacado no município de Arapuá, disse que seguia no sentido Carmo do Paranaíba a Patos de Minas e que em uma curva perdeu o controle. Desgovernado, o veículo rodou, atravessou a pista e bateu em outro veículo, parando parcialmente no meio da pista. Com a ajuda de usuários da via, o carro foi retirado da pista e levado para o acostamento para evitar outros acidentes. Apesar dos danos, a condutora e o passageiro de 23 anos não sofreram ferimentos. Com as documentações regulares, o veículo foi liberado do local para a própria condutora, que providenciou o guincho para fazer a remoção. Vem aqui comigo. Quer fazer o seu dinheiro render sem abrir mão da segurança? Invista no Sicoob Credipatos. Lá você encontra as melhores opções de investimento com rentabilidade garantida. Ainda não tem experiência em aplicações? Fique tranquilo. Na Credipatos você tem atendimento personalizado com orientações para fazer bons negócios. Tem sempre uma agência Sicoob Credipatos aí pertinho de você. Faça parte. Prefeitura de Patos, aliás, a Prefeitura de São Gotardo declarou estado de calamidade em decorrência dos estragos provocados pelas chuvas no município, situado na microrregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. São pelo menos 24 famílias que tiveram as casas destruídas ou que tiveram que deixar os seus lares antes que isso acontecesse.
Mostra lá na tela. Dezenas de famílias estão desalojadas no município de São Gotardo após o desmoronamento de casas em decorrências das fortes chuvas que assolam o estado de Minas Gerais e todo o país. No total, por enquanto, nós temos 24 famílias atingidas, né, cerca de 100 pessoas, né, no total. Dentre essas 100 pessoas, nós temos aproximadamente 10 idosos, 20 crianças e 3 pessoas com deficiências. Né, então, muita gente ainda, né, em total situação de vulnerabilidade social. Os moradores estão passando por muitas dificuldades, porque nós estamos com 3 famílias que foram desabrigadas, ou seja, não têm condições de voltar para suas casas, e nós ainda temos 9 famílias que estão desalojadas. Algumas estão no abrigo de São Gotardo e outras preferiram ficar na casa dos seus parentes. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito aí toda a assistência a essas famílias, com cestas básicas, com roupas, providenciando a mudança de alguma delas e até, né, a limpeza de algumas casas de idosos e de algumas pessoas na cidade. Por meio de doações de alimentos, colchões e eletrodomésticos realizadas por empresários e a população de São Gotardo, as famílias desalojadas pela chuva estão tendo uma segunda chance para recomeçar. Essas famílias já foram, a grande maioria já foram visitadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Urbano, junto com a Defesa Civil, foram atendidas por equipes especializadas para fazer o levantamento nesse diagnóstico do que foi atingido e do que elas necessitam. Ofertas de auxílio aluguel, então, já foram oferecidos, auxílio alimentação, né, e confecção de documentos também que se perderam com as chuvas. Então, nós vamos começar a acompanhar agora para tentar estruturar essas famílias desalojadas, né? Na última quinta-feira, o município já havia declarado situação de emergência. E enquanto as chuvas não passam, os moradores que vivem em áreas de risco devem permanecer em alerta e acionar as autoridades ao perceberem que algum desmoronamento esteja prestes a acontecer, para evitar que mais famílias fiquem desabrigadas. As famílias estão sendo assistidas, que é o que nós podemos fazer no momento, né? Mas é um momento de dor, de perdas para as famílias, né? E nós, enquanto administração, estamos aqui à disposição. Mas com o alto volume de chuvas, o que pode ser feito está sendo feito, visto que por hora esses locais estão sendo analisados, mas nada pode ser feito. As casas que desmoronaram estão sendo acompanhadas, as casas que estão em situação de risco estão sendo visitadas. Hoje isso já foi feito pela nossa equipe e no momento é o que nós podemos fazer. O meu sonho é ainda viver um dia nesse país onde a gente fale assim, olha, está chovendo muito, nós temos qualquer problema com a natureza aí, mas nós estamos preparados para isso. Porque nós estamos fazendo antes. Correr atrás do jeito que nós estamos correndo aí, já cansamos. Nós já cansamos disso. É preciso fazer o que Patos de Minas fez com o Jardim Paulistano, tirar as famílias de lá. É preciso não deixar construir e ter fiscalização para isso em locais com possíveis ocorrências de inundação. É preciso ter projeto de expansão da cidade com uma rede pluvial competente para escoamento dessa água, no caso de chuva. É preciso que a gente pense nisso antes e pare com aquela filosofia antiga, né, e quadrada da política antiga de que obra embaixo da terra não dá voto. Mas não fazer essas obras e não cuidar disso mata pessoas. Enquanto o nosso político administrador não pensar com responsabilidade, nós vamos ficar sempre assim, ó, correndo atrás. E aí você vai ver um secretário desse aí, ó, uma pessoa da prefeitura, mas nós estamos fazendo o possível, né, para acolher essas famílias, porque elas estão morando em áreas de risco e aí as casas desabam mesmo. Não pode deixar construir em área de risco.
Não pode deixar construir num local em que essas pessoas... mas só tem aquele, mas aí o poder público dá um jeito. É para isso que existem secretarias e segmentos no governo, para tomar conta, para quem não dá conta de morar num lugar onde existe a Secretaria de Ação Social, para ajudar nisso aí. Mas tem que ter regra para a gente não gastar milhões e milhões com recuperação e correndo atrás de coisas para as pessoas, como nós estamos fazendo aí depois de uma chuva dessa ou de uma temporada de chuva como essa aí. Estamos sempre correndo. Seca, a gente corre atrás. Chove, a gente corre atrás. Faz calor, a gente corre atrás. Faz frio, a gente tem que correr atrás. E a gente não emenda, né? Atenção, cooperados, clientes e parceiros da Copatos, marquem aí na agenda do Balcão de Negócios 2022, que acontecerá de 15 a 22 de janeiro nas lojas agropecuárias Copatos. Excelentes oportunidades e as melhores marcas em todo o portfólio das linhas agrícolas, veterinárias, nutrição animal e investimentos que esperam por você. Neste momento de instabilidade de preços e de demanda, se programar é fundamental. E o Balcão de Negócios é o momento ideal para você garantir os seus insumos do primeiro semestre nas melhores ou com as melhores condições. Para mais informações, procure a Agropecuária Copatos nas cidades de Guimarães, João Pinheiro, Lagoa Grande, Patos de Minas, Presidente Olegário, Varjão de Minas e Vazante. Você também pode entrar em contato com o telefone que está aí na tela da sua televisão. Balcão de Negócios de 15 a 22 de janeiro, realização Copatos, sempre presente. Quero chamar aqui o professor Adalberto Vieira, ele é climatologista, para a gente falar sobre esse momento que nós estamos vivendo aqui na nossa região. Pode chegar para cá, fica aqui mais próximo de mim aqui. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo bem, boa tarde a todos. Primeiro é o seguinte, prazer recebê-lo aqui no nosso programa, primeira vez que o senhor vem aqui ao vivo, né? A gente está aproveitando aqui que o senhor estava aqui na empresa, então seguramos o senhor para o senhor participar daqui. Eu acho importante a gente falar com a população nesse momento. O senhor está acompanhando, eu tenho feito alguns comentários a respeito disso e vi que o senhor estava ali observando bastante. Alguma observação em relação ao que foi dito aqui, professor? Não, o que é exatamente o que foi falado aqui, a gente endossa nesse sentido de que a observação antecipada é um uso de sabedoria, né? Porque se a gente deixar acontecer para depois tomar algum tipo de decisão, as coisas ficam mais difíceis, né? Aquela questão de tomar uma decisão antes é melhor do que você tomar essa decisão depois. Então eu acredito que com relação ao clima, o clima é algo que a gente fala aqui randômico, mas cíclico. Então a gente consegue saber, por exemplo, uma chuva, quanto tempo de retorno essa chuva tem. Por exemplo, se eu tenho uma chuva desse jeito, de quanto em quanto tempo normalmente eu tenho uma chuva desse jeito. Então se ela já aconteceu antes, eu posso tomar algumas decisões em função da possibilidade dela retornar num curto espaço de tempo. Então a gente tem que sempre estar observando essas questões para tomar as decisões corretas. Trabalhando sempre com a previsibilidade, né? Exato, isso, e hoje em dia nós temos muita informação. De qualquer forma, a chuva, nós temos aquelas questões de tempo de retorno, mas hoje com tanta estação climatológica que nós temos, antigamente nós temos uma para cada região, hoje nós temos quase todas 30, 40, 50 estações por município. Então a gente tem um controle, uma observação da movimentação das massas de ar com muito mais tranquilidade e acurácia que nós tínhamos anteriormente. Isso tudo pode ser usado a favor de tomar decisões antecipadas. Nós temos observado isso em alguns lugares e isso é muito importante. Eu acho que o Passo está tomando essa decisão também de monitorar, e monitorar é extremamente importante, tomar decisões em função das possibilidades, né? Lá na roça, professor, a gente fala, meu calo doeu, vai chover. Meu calo amanheceu hoje doendo, a chuva está chegando. Isso é verdade. É interessante que muita gente acha que isso é história de carochinha, alguma coisa desse jeito. Não. Por que o calo dói? Porque quando a umidade relativa do ar sobe muito, as células ficam mais túrgidas. Como ela fica mais túrgida, ela provoca compressão e dor. Então, na verdade, existe uma razão para que o calo doa próximo da chuva. Uma umidade alta, possibilidade de chuva.
Mas a gente tem que trabalhar cada vez mais com previsão, né, professor? Tudo hoje está dentro da previsão. Principalmente aqui na nossa região, eu acho que a sua participação aqui é muito interessante para a gente falar principalmente com essas pessoas. Com as pessoas que trabalham na roça, que mexem com a agricultura, o agricultor em si, o produtor rural, do pequeno ao grande, né? Porque se ele não prever, se ele não saber, tinha previsão agora no final do ano para essas chuvas agora em janeiro, professor? O que nós estamos observando é o seguinte, a previsão já era a possibilidade de ter uma chuva acima da média, mas está bem acima da média, isso fugiu um pouco da nossa expectativa. Você está falando a questão do pequeno produtor ou do produtor rural, é engraçado, nós temos época do ano em que nós temos uma deficiência de água no solo, em época do ano nós temos excesso de água no solo. Será que o agricultor pode fazer alguma coisa para minimizar essa diferença? Pode. Imagina se nós tivéssemos toda uma infraestrutura na micro-região de uma forma geral, com curvas de nível sendo construída em toda a região, um incentivo do poder público em termos de construir curvas de nível, nós estaríamos abastecendo o lençol freático para a estação seca. Ela virá, todo ano vem aí a estação seca, mas nós podemos tomar decisões que vão minimizar os problemas em decorrente da seca. Muito bem. Nós temos um problema muito sério aqui, professor, que é o Rio Paranaíba. O nível do Rio Paranaíba atingiu 10 metros acima do normal nessa segunda-feira. A prefeitura montou, inclusive, um esquema aí, um ponto de apoio ali na Escola Municipal Frei Leopoldo, e o prefeito já decretou neste sábado situação de emergência. As estradas rurais estão amplamente afetadas, equipes foram orientadas a socorrer moradores ilhados, caso precisem de auxílio. O período de chuvas deste ano atingiu o nível de intensidade de risco comparado a 2008. Nós tivemos nessa época, em 2008, nós tivemos uma incidência, um evento mais ou menos parecido com esse, né, professor? Nós temos um registro até de 2004 com já chuvas nesse nível também. Quer dizer, esse ciclo ele vem com períodos menores, outros períodos maiores, mas ele vem aí. Oscila, sim, perfeito. Muito bem. Depois de uma seca severa, chuvas sem trégua. Nos 10 primeiros dias de janeiro, já choveu mais do que toda a média prevista para o mês de janeiro. As comunidades estão ilhadas, as águas do Rio Paranaíba e córregos não param de subir, e aí a gente conta com a subida da bacia, né, professor? Aí quando se fala de uma cheia no Rio Paranaíba, toda a bacia está no mesmo processo, né? A gente tem que entender, 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado. 1 litro de água por metro quadrado, e ele pensa a área total de coleta de um rio. Toda metro quadrado, 1 milímetro. Já choveu esse ano 366 milímetros. Seria 366 litros por metro quadrado. Agora, tudo isso sendo drenado por uma calha só principal, que é o Rio Paranaíba, na nossa região. Então, tudo vai passar por aquele local. Daí a gente ter essa observação, esse acompanhamento e tomada de decisões aí que minimizam os efeitos, porque 1 litro por metro quadrado é muita água, 366 litros por metro quadrado é demais. É uma caixa d'água, né, por metro quadrado, né? Imagina, a pessoa tem em casa, já a pessoa jogando estudo Exato. E toda essa quantidade de água sendo drenada por uma seção de observação, que no caso é a calha do Paranaíba. Agora, o professor, eu vou rodar um VT aí para mostrar a situação de famílias sendo retiradas aí. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte: tinha noção, isso poderia ser, por exemplo, as autoridades, elas poderiam buscar essa informação com antecedência, uma previsão, olha, vai chover muito em janeiro. A gente não sabe o quanto, porque é difícil de precisar isso aí, mas vai chover muito, os indicativos mostram que vai chover muito em janeiro, então é preciso da gente já tomar uma providência em relação às famílias que moram nas margens do Rio Paranaíba, essas pessoas que moram ali, a gente precisa tomar uma providência. É possível isso?
Nós temos observado que o poder público já está se mobilizando nesse sentido. Existe uma comissão que analisa e observa essas possibilidades, com instalação de estações climatológicas. E agora, uma coisa importante, a gente saber que a previsão, ela pode ser feita, mas, no entanto, nós falamos que o fenômeno meteorológico ele é um fenômeno randônico. Ele sofre variações em função de algum tipo de mudança que às vezes você não consegue segurar todas as variáveis. Se acontece um evento climático, por exemplo, na Noruega, exato, o mundo inteiro sofre com isso. Muda alguma coisa. O mundo está todo interligado, isso é importante. Agora, nós temos aquilo que nós chamamos de fatores climatológicos. Por que são fatores climatológicos? São estruturas dos continentes, nos oceanos, que fazem com que um determinado clima seja predominante no local. Por exemplo, por que chove muito no Amazonas? Às vezes o pessoal pode pensar, é porque tem floresta lá. Não é isso. É porque o local, o relevo, propicia a entrada de massa de ar do oceano e ele não tem onde desaguar senão ali. Então ali vai chover sempre mesmo, não tem floresta. Como é o caso por exemplo, a explicação para que São Paulo ter sido considerada a terra da garoa, né? Ali a condição geológica, geográfica, não geológica, geográfica da cidade que proporcionou aquele tipo de clima, professor? Ali nós temos uma outra característica muito interessante. Ao longo de todo o nosso litoral, nós temos a Serra do Mar. A Serra do Mar, ela eleva a quase 1.000 metros, ela dá 700 a 800 metros de altitude. Se sai do nível do mar com uma grande quantidade de água, chega naquela região, ela vai esfriar e quando ela esfria, condensa a molécula de água e ela chove. Por isso tem uma incidência tão grande de chuva na região litorânea, e isso atinge até a região de São Paulo. E naquela região de São Paulo ali, a água, como está muito próxima, a cidade de São Paulo está próxima da Serra do Mar, ela vem em forma de gotículas, né? Uma chuva que passa por ela, já choveu bastante na Serra do Mar e passa essas gotículas, essa formação que seria... chamada garoa, né? Exatamente, uma condensação de moléculas em pequena quantidade. Aí, a explicação, né? Uma explicação interessante, a gente entender que a situação geográfica do local influencia no tipo de chuva que nós vamos ter, no tipo de clima que nós vamos ter a respeito disso aí. Daqui a pouco eu quero falar também sobre Capitólio, né? Mas eu tenho um recado aí antes, eu quero falar para você da Farmácia Nacional, porque eu tenho uma notícia importante aí da Farmácia Nacional para você. Para você que faz uso de medicamentos genéricos, a Farmácia Nacional tem uma grande novidade. Ela reuniu os maiores laboratórios de genéricos e negociou as melhores ofertas e descontos para você e sua família economizar de verdade. Tem dúvida? Então consulte a equipe nacional e confira que lá é muito mais barato e ainda cobre qualquer oferta, viu? Consulte o regulamento na loja. A Farmácia Nacional respeita a receita médica, vende para você aqui o que o médico mandou. E se preferir ficar em casa, não se preocupe, ligue Entrega Fácil Nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp que está aí na tela. Receba suas compras em segurança na sua casa. E atenção, a loja da Farmácia Nacional da Major Gotti, ao lado aqui do Hospital Regional, agora funcionando em novo horário, das 6 da manhã à meia-noite. Farmácia Nacional, 35 anos. Faz muito bem ter uma história assim com você. São 6 lojas em Patos de Minas. Ué, por que você está tirando o professor daqui? Não, o que é isso? O professor tem muita coisa para falar aqui para a gente aqui ainda, professor. A gente está falando a respeito do que aconteceu lá em Capitólio. Já tem muita gente aí na chamada Corrida às Bruxas. É isso mesmo? Na verdade, sempre quer procurar um culpado, né? A gente sempre quer procurar um culpado. Bom, na verdade é um fenômeno natural. O que aconteceu ali? Nós temos um paredão com uma certa instabilidade. Eu já disse que a água funciona como um lubrificante. Se ela encontra alguma fresta, alguma parte, ela propicia os deslizamentos sobre essa camada. Então, o correto é você ficar longe de qualquer tipo de paredão numa época de muita chuva, como nós estamos vivendo agora. O problema foi exatamente estar próximo
a uma região com uma certa instabilidade nessa época do ano, né? E uma grande coincidência também, né? Na verdade a gente tem que... passando ali aquelas pessoas naquela hora para desprender aquela rocha. Não acredito que seja algum movimento ali se bem que é o seguinte, às vezes você precisa começar a observar muito bem a física, principalmente, né? Você chega numa sala, por exemplo, tem uma porta. Quando você chega próximo à porta, a porta reage com você. Né? Às vezes você escuta um barulho e você fala, será o que aconteceu? Eu não encostei na porta. Mas é uma reação pela chegada, pelo deslocamento de ar ou qualquer coisa nesse sentido. Mas esse clima já vinha interferindo ali há muito tempo, né? Ao longo do tempo. E outras vão acontecer. Não foi o último, né? Nós temos que ver ali, a gente pode até não estar acompanhando com câmeras o tempo todo, mas pode acontecer novamente. Agora, o problema, a insensatez, é ficar próximo desses locais nessa época do ano, com a intensidade de chuva, onde o solo está saturado. Quando a gente fala que o solo está saturado, é que significa que os macroporos estão cheios de água e os microporos cheios de água, e a água funciona como lubrificante. O deslizamento é bem próprio, né? Então, o ideal é fugir de encostas mais íngremes nessa época do ano. Muito bem, professor. Eu queria do senhor o seguinte, o senhor falasse agora para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre daqui para frente, o que é que a gente pode esperar? Qual que é a previsão para esse verão de 2022, o outono de 2022? Como é que pode ser, de acordo com... Porque o senhor vai juntando as pontas a vida toda estudando isso aí, vai juntando as pontas, o senhor já tem uma previsão própria do que pode acontecer, por exemplo, no restante desse primeiro semestre aí. Mas começando por agora, como é que vai ser esse verão aí? Nós já tínhamos uma previsão dessa chuva um pouco mais intensa, mas foi muito mais intensa do que nós imaginávamos. Para o mês de janeiro, a média varia entre aí 275 a no máximo 300 milímetros, em torno de 10 milímetros por dia. As chuvas já ultrapassaram isso sobejamente. Então, o que nós esperamos é que a partir do dia 13, agora quinta-feira, nós já tenhamos uma diminuição desse estado, desse momento de chuva. Significa que vai ficar seco? Não significa que vai ficar seco. Significa que nós vamos ter uma diminuição e uma entrada na normalidade. Essa entrada na normalidade dá aí em torno de 7 a 10 milímetros por dia de média de chuva. Não significa que vai chover todo dia 7 milímetros. Pode ser que no dia chova 14 e o outro não chova. E a gente tem essa média de 7. Então, isso ao longo do mês, até o final de janeiro, nós esperamos que a intensidade, a quantidade de chuva se torne mais normal do que o que aconteceu até agora. Professor, em relação aí à sequência do ano, eu volto a falar e eu tenho essa grande preocupação, com o pequeno e o médio produtor rural, que normalmente não tem condição de ter uma estação climatológica lá na sua propriedade, ele não tem uma previsão de imediato, ele não tem como fazer essas contas, e aí ele tem que confiar no calo, né? Vai chover, então vamos plantar porque vai chover. Como é que o senhor diria para esse pessoal? Porque nós ainda temos aí a safrinha, nós ainda tem a possibilidade de plantar outras culturas, como aqui na nossa região está plantando trigo e etc. Como é que o senhor acha que vai ser o procedimento do clima nesses primeiros 6 meses? É bom a gente entender que tanto o excesso de chuva é danoso, quanto a carência de chuva é danosa. Então é importante, por isso, a gente ter culturas sazonais, culturas que são semeadas em determinadas épocas, porque elas são mais aptas para aquela umidade. Por exemplo, se eu estiver cultivando uma cultura de arroz, nesse momento ela não sofre nada com essa quantidade de chuva, pelo contrário, ela se adapta bem. Mas outras culturas, existe a necessidade da respiração, a necessidade de ar nas raízes para que aconteça o desenvolvimento. Então essa cultura já vai ficar prejudicada.
Então, ao longo do ano, se o agricultor tiver bem um controle de como vai proceder as chuvas, ele pode escolher melhor qual a cultura ele vai estabelecer e a época melhor de estabelecer essa cultura. Bom, uma outra questão interessante é que nós temos uma estação seca, mas que eventualmente essa estação seca pode não ser tão grave como nós tivemos em alguns anos anteriores. Não, no ano passado, né? Já nós tivemos 3 meses sem chuva nenhuma. Foi mais de 3 meses sem chuva nenhuma. Nós tivemos de maio até novembro, não choveu. Foi chuva bem pouca, que não dá para a gente anotar bastante. Mas o que normalmente acontece é que junho, julho, agosto, 0 de chuva. Normalmente é isso. A gente tem uma chuvinha aqui, outra ali. Agora, nós já tivemos anos que as chuvas acontecem periodicamente e a gente quase não tem seca. É interessante isso. A gente deve analisar isso, porque no ano de 2004, 2006, se não me engano, nós tivemos chuvas intensas no período chuvoso, e essa chuva perdurou por quase todo o ano, tendo chuvas regulares. Isso, o agricultor que conseguir monitorar isso pode tirar proveito dessa situação, né? Onde ele pode ter mais de uma safra. O pequeno produtor, normalmente, ele não tem o acesso a essas informações e ele normalmente tira uma safra só por ano. O ideal seria um acompanhamento próximo para com que ele possa explorar não só a sua propriedade de forma mais racional, como em função da época do ano em que ele está planejando alguma coisa. E o que plantar também, né? Eu acho importante saber qual a cultura tem uma previsão de mercado melhor. Tudo isso tem que ser uma estação climatológica na propriedade ajuda? Ajuda porque nós temos condições de monitorar, igual você disse com muita propriedade, que uma coisa que acontece lá na Noruega altera aqui, altera. E alguma coisa que acontece aqui, aí já está alterando aqui. Então a gente sabe, por exemplo, uma coisa extremamente importante, direção dos ventos. Um monitoramento, pelo menos, da direção dos ventos, nós vamos saber se o vento está vindo de uma região onde é mais seca ou de uma região onde é mais úmida. Um vento que é oriundo de uma região mais úmida, ele traz umidade para aquela região e pode promover uma chuva convectiva, que é uma chuva que ela aquece, sobe, resfria e chove. Quando o vento vem de uma região seca, não adianta ter temperatura, ela vai chover, não tem umidade, ela vai subir, mas não tem umidade. Então é extremamente importante a gente monitorar, ainda que seja o vento, ainda que seja a radiação, ou a pluviosidade é muito boa para você ver o que aconteceu. Ela já aconteceu, então você não tem muito o que fazer. Com esses rios vindo da Amazonas, passando nessa época do ano aqui por cima da nossa região, aí a probabilidade de chuva é sempre maior, né? Essa época do ano nós falamos que são as zonas de convergência do Atlântico Sul. É um canal de umidade que vem da floresta equatorial, passa sobre o Triângulo Mineiro aqui, Alto Paranaíba, e vai até o Oceano Atlântico. Isso, às vezes, ele caminha para mais ao sul e a gente sente seca aqui. E chove muito no sul, a gente observa isso sempre. Está chovendo lá no sul e às vezes aqui não. E agora nós estamos vendo o contrário. Nós temos muita chuva acontecendo na nossa região e já um pouco menos de chuva, quase que já deficiente nós temos na região sul. Essa é a questão das correntes de vento, né? Exatamente. E os rios aéreos que existem, e a quantidade de água é a mesma sempre. Onde ele deságua, que às vezes pode variar. Muito bem, professor. Eu queria poder contar mais com o senhor aqui no programa, porque eu acho que para a gente prestar um serviço de informação aí para essas pessoas que dependem demais, porque às vezes aqui a gente trabalha com jornalismo, o senhor é professor e tal, a gente não depende tanto do clima. Se tiver frio, a gente vem, se tiver chovendo, a gente vem, se tiver seco, a gente vem, se tiver muito quente, liga o ar-condicionado, está tudo bem para a gente. Agora, para o agricultor, para o pequeno agricultor, para aquele pecuarista que depende do capim, que depende de tudo isso aí para tratar do seu gado, isso é muito importante. E a nossa região aqui vive disso, é a nossa principal economia. Eu acho que o senhor falando aqui de vez em quando, para a gente tentar dar uma orientação aí, nortear esse pessoal aí, eu acho que é importante. Eu acho isso extremamente importante. Às vezes até um acompanhamento, e eu tenho um cuidado muito grande com o pequeno produtor, porque a grande produtor normalmente ele tem alguém para assessorá-lo, o pequeno produtor não tem. Então o que eu falo é o seguinte, nós poderíamos ter um acompanhamento melhor até sobre o que plantar para encaminhar melhor essa cadeia produtiva. Eu acredito que isso deve no futuro acontecer.
Professor, obrigado pela sua participação. A primeira vez que o senhor vem aqui ao vivo no nosso programa, espero que seja a primeira de uma série longa aí. Eu que agradeço, desejo a todos um bom dia, que Deus abençoe. Um abraço, professor. Obrigado. A professora Adalberto Vieira, climatologista, professor no Unipan, está sempre aí colaborando com a gente aí, dando a sua participação aí para a sociedade, participando conosco aqui, tentando orientar você. Ele sempre vai voltar aqui no nosso programa para a gente falar a respeito do clima, né, para tentar te ajudar você, que principalmente você que trabalha com isso, você que depende do clima para produzir, né? Antecipou, economizou. É mais uma ação da Minaciclo Benefícios. Você já pensou em antecipar as suas parcelas do Carnê 2022 e entrar o ano despreocupado? Pague o carnê desse ano com o valor antigo de 2021. Essa é a sua chance de ter todos os benefícios que só a Minaciclo oferece. Proteger quem você ama, pagando o valor antigo e com mais um super desconto. Quer saber mais sobre o Antecipou, Economizou com a Minaciclo? Como ela pode te ajudar a economizar? Ou quer saber mais sobre os planos? Então entre em contato. Tem esse QR Code aqui, ó. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, vai te levar para uma caixa de conversa, né? Ou você pode anotar aí o telefone, ligar, os telefones estão aí na tela da sua televisão. Minaciclo Benefícios, há 5 anos presente em todos os ciclos da vida. Uma tentativa de homicídio foi registrada neste sábado no Mercado Municipal. O suspeito golpeou a vítima com um canivete, após, segundo ele, sofrer provocações. Então não é suspeito, né? É o acusado. Põe na tela. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência nas proximidades do Mercado Municipal, onde, segundo informações, havia uma vítima com sangramento. No cruzamento da rua Agenor Maciel com a rua Ana de Oliveira, a vítima, um homem de 42 anos, foi encontrada sentada em um banco e foi verificado que esta apresentava sangramento sobre a altura do abdômen e das pernas. A pessoa também apresentava sinais de embriaguez. O suspeito, um homem de 47 anos, foi identificado pela Polícia Militar, que foi informada de que ele havia fugido sentido Avenida Fátima Porto. Ele foi localizado posteriormente na rua Estelita Rocha. Durante as buscas pessoais, foi encontrado também um canivete e, em conversa com o suspeito, ele confessou que golpeou a vítima com o canivete na região da barriga e que, segundo o suspeito, ele já foi agredido pela vítima anteriormente e que, neste dia, ambos estavam em um evento no interior do Mercado Municipal quando a vítima tentou provocá-lo e que, por esse motivo, o golpeou. Ele foi preso em flagrante e o canivete foi apreendido. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU. Muito bem, e agora eu quero falar para você da 180 graus aqui em Patos de Minas. Olha só as promoções que nós temos lá na 180 graus. Preste bastante atenção e anote aí, viu? Cadeira plástico R$ 34,99. É muito barato, né? Tem o secador de salada por R$ 19,99. É esse aí, ó, que está aí na tela da sua televisão, né? Tem a bandeja Tramontina, R$ 29,99 essa bandeja aí, R$ 29,99. Suporte, R$ 53,99. Esse suporte para você colocar no canto, colocar planta, colocar panela, por exemplo, né? Pode levar para sua cozinha e colocar isso aí, as panelas aí. Suporte, R$ 53,99. Jogo de latas, esse que você está vendo aí, R$ 89,99. Porta-escova sanitária, para você não deixar a sua escova aí, ao Deus dará, dentro do banheiro, né? Pegando bactéria e tal. Tem essa porta-escova aí sanitária, R$ 39,99. Copos a partir de R$ 14,99. E essa promoção aí, que eu estou falando para você, é só enquanto durar o estoque, hein? Corra lá, porque vende demais.
porque está muito barato, é produto de primeira qualidade, é produto muito barato, a 180 graus em 2 endereços, lá na Rua dos Caetés, 2 endereços lá na Rua dos Caetés, lá no bairro Alvorada, e tem na Rua Major Gotti, esquina com a Praça Antônio Dias, 180 casa, fica lá na Caetés, viu? A 180 graus e a 180 casas lá na Rua dos Caetés. Os telefones estão aí na tela, se você quiser tirar alguma dúvida a respeito de preço ou qualquer coisa, pode ligar, os telefones estão aí na sua tela. Ligue lá, tá bom? 180 graus. A polícia apreendeu 2 armas na tarde de sábado em uma comunidade rural de Patos de Minas. Um homem de 52 anos também foi detido. Mostra aí na tela. O fato aconteceu em uma fazenda nas proximidades da comunidade de Leal, zona rural de Patos de Minas. Por meio de denúncias, a Polícia Militar de Meio Ambiente foi informada de que um homem de 52 anos estaria com 2 armas de fogo em sua residência, sem ter posse legal para mantê-las na propriedade. Condição de policiamento de meio ambiente, enquanto a gente desempenhava as nossas atividades ali na região do Leal, na zona rural de Patos de Minas, a gente teve informações que um cidadão mantinha em sua residência posse de 2 armas de fogo em situação irregular e que também havia munições e também armadilhas usadas para captura, né, de aves da fauna silvestre. Após levantamentos, a gente conseguiu identificar esse endereço, né, essa residência, e em um contato com esse cidadão, ele nos franqueou a entrada e apresentou para a gente esse armamento. Durante as buscas pela residência, os policiais localizaram um rifle calibre .22, um revólver calibre .32, além de 30 munições calibre .22 e 16 munições calibre .32. Sobre o ocorrido, o homem informou à polícia que uma das armas ele herdou de familiares e que a outra era do patrão, dono da propriedade em que reside. O revólver, ele declarou para a gente que se trata de uma herança de família que estava na posse dele, essa arma. E o rifle diz que pertencia ao seu patrão, né, que faleceu há um certo tempo, e que essa arma ficou em seu poder. Os materiais foram apreendidos e o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Ele agora deve responder por posse ilegal de arma de fogo. Quanto às armadilhas, não foram localizadas na residência. A respeito dessas armadilhas aí, não foi confirmado, né? A gente não encontrou lá na residência, apesar de a gente ter feito uma varredura minuciosa no local, não foi encontrado. E esse material foi todo apreendido, né? Todo recolhido, e o indivíduo foi preso e se encontra aqui na delegacia, está sendo repassado ao delegado de plantão. Para cuidar dos que precisam e recuperar a esperança da nossa gente. Para apoiar os jovens, as mulheres e construir um futuro melhor. Para proteger a saúde e reviver os sonhos. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria que inclui os mais vulneráveis. A pátria que protege todos os brasileiros. A pátria acolhedora Brasil. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Estava vendo com o Matheus ali. O negócio tá danado, rapaz. Se for na realidade isso aí, porque a gente não confia muito nesse painel aí, né? Uma hora ele está certo, outra hora ele está errado, uma hora dá uma discrepância para cima, outra hora discrepância para baixo. Mas, na verdade, é que o Matheus chamou a atenção ali para a situação atual desse painel aí do coronavírus aqui em Patos de Minas, o Matheus. Diga aí. Pois é, Gui. Situação preocupante. Adriana, pode colocar os números na tela? São 943 pessoas neste momento se recuperando da Covid-19 em casa, segundo os dados ofertados pela Prefeitura de Patos de Minas. São 18.866 casos confirmados desde o início da pandemia
17.363 já venceram essa batalha. Que nós começamos o programa com 592 pessoas se tratando em casa. Agora nós temos 943 pessoas com a Covid-19 em casa aqui em Patos de Minas. O que muda também do início do programa é o número da ocupação em Patos. Vamos girar a tela, Adriana? Porque, olha só, Gui, segundo esses dados do painel, neste momento nós temos 23,8% de ocupação em leitos clínicos. Começamos ali com 21% e nós temos agora 6,67% de ocupação em UTI em Patos de Minas. Gui Boaventura. Muito bem. Eu vou prometer para o nosso telespectador, Matheus, para amanhã, para a gente trazer aí a falar a respeito da estrutura que o município está colocando aí, já está disponibilizando, porque tudo indica que esses números vão crescer. Se cresce o número de contaminados, vai crescer o número de pessoas internadas, se bem que nós temos aí uma coisa que conta a nosso favor, que não tá, as pessoas que são contaminadas e que já foram vacinadas com as 2 doses ou com as 3 doses, o nível de agravamento dessa doença ele é pequeno, graças a Deus. A vacina ajuda muito, segura demais isso aí. Então, mas nós precisamos de saber, né, o que vai acontecer aí com essas pessoas que normalmente têm que procurar um hospital, têm que procurar um atendimento público de saúde para fazer um tratamento aí de uma possível contaminação pelo Covid, pelo coronavírus, que esteja acometido aí da Covid-19. Então eu vou aguardar aí amanhã aqui no nosso programa, nós vamos falar vamos tentar falar dessa estrutura aí para ver se a gente se o município está, porque desmanchou tudo, né? Inclusive você vê a situação daquela ala lá da UPA que nós mostramos aqui. Você tem mais imagens daquela ala lá hoje? Porque parece que eu vi inclusive imagens no nosso grupo aí, parece que aquela situação lá piorou. A situação da ala lá, que é feita para aquela cobertura improvisada lá na UPA, a ala que tratava lá dos contaminados pelo coronavírus. Então, o que a gente espera é que isso esteja sendo colocado aí pela Secretaria Municipal de Saúde, né, já colocado à disposição. Porque onde estão os respiradores que estavam lá no hospital de campanha? As UTIs do hospital de campanha, onde estão? Se a gente precisar delas, vamos tê-las novamente? Porque aqui lá, dinheiro de doação, dinheiro que veio do governo federal para o município de Patos de Minas, para o combate ao coronavírus, isso veio uma vez, não vem de novo, não. Então é preciso que a gente esteja atento aí e, por exemplo, não, nós doamos para o hospital tal. Beleza, tem que buscar de volta. Ou então o hospital vai ter que receber esse pessoal lá. Se a gente for, por exemplo, num caso de surto, usar a estrutura da Santa Casa, beleza, ótimo. Porque nós não temos condição de comprar outros equipamentos, não. E tomara a Deus que a gente não precisa de nada disso, né? Tomara a Deus. A gente não esteja precisando de absolutamente nada, não vá precisar absolutamente nada a esse respeito aí. Tomara que essas quase 1.000 pessoas que estejam fazendo tratamento aí são pessoas que já foram vacinadas, que os sintomas são só sintomas leves, que isso vai passar, que está tudo certo, né? Que não vai precisar de internar em leito clínico, muito menos em UTI, mas a gente precisa estar preparado, porque nós somos pego com as calças na mão por pelo menos 2 vezes aqui no Brasil, né? E principalmente aqui em Patos de Minas. Então, a gente precisa de prevenir. Prevenido, né, vale por 2. Alguma informação aí, ô Matheus?
Não é isso mesmo. Que me recorde aqui agora, Gui, este número 943 pessoas em casa se recuperando da Covid-19 pode ser o maior número de pessoas se recuperando em casa desde o início da pandemia em Patos de Minas. E nós seguimos Pode ser, não é? Sim, estamos com o maior... Não, desde o início da pandemia, não. Desde o final da crise do ano passado, né? Porque no ano passado nós tivemos mais pessoas do que 943 se recuperando em casa. Agora, no ano passado, em 2021, né, no pico da crise, né, aqui nós tivemos muitas pessoas se recuperando em casa. Então, a gente precisa ficar atento com isso aí. Você volta ainda hoje ou não? Ou até logo para você? Nós voltamos amanhã ao meio-dia, agora você fica... Isso quer dizer que você não volta hoje, não estou perguntando se você volta amanhã, não. Estou perguntando se você volta hoje. Você volta hoje? Por hoje não, mas amanhã eu estou de volta com você. Tá bom. Muito bem, Matheus. Obrigado aí pela informação, viu? Pela atenção aí com esses números. E amanhã vamos falar dessa estrutura aí, porque isso me preocupa. E eu vou te explicar por que é que me preocupa. Olha só como é que é a nossa situação sempre. Você vai entrevistar hoje qualquer autoridade aí a respeito das estradas vicinais, fazendo uma correlação de um assunto com outro, mas é a mesma coisa, porque a atitude, o procedimento é o mesmo. Não, porque você está doido aí, o tanto que está chovendo. Porque na época da seca, ninguém tomou nenhuma providência para arrumar as nossas estradas. Porque se tivesse deixado as estradas prontas... Nós mostramos aí local, o crônico, onde... Não é essa, não, são as estradas vicinais, o Adriano. Se você tiver imagem aí das estradas vicinais, é bacana. Mas tem local aí, eu passo em estrada vicinal aqui, que o problema é crônico. Faz aquele bolsão de água e não aparece ninguém lá para levantar o leito. Porque não pode desviar. Levanta o leito da rodovia, da estrada. Levanta o leito da estrada, pronto, você não vai ter problema com enxurrada empoçando ali, fazendo esses estragos aí, ó, que nós estamos vendo, precisando de 2 tratores para arrastar um ônibus. Então, a gente precisa de aprender a andar na frente, para não ter que correr atrás, eternamente correr atrás. Nessa situação, nós estamos com as localidades rurais ilhadas, Matheus. Ilhadas, completamente ilhadas. Nós temos gente que precisa fazer o tratamento na cidade, só vem se for colocado nas costas. A cavalo não vem mais, porque nós não temos mais esse transporte aí, infelizmente. Carro não passa. Os carros que ficam de um lado, essa questão da ponte lá do Rio Areado, que não é um absurdo, aquela coisa daquele jeito lá. Falta de encabeçamento, uma insegurança danada. Nós temos aí, ó, deixa construir à vontade aí, porque lá é areado mesmo, é Major Porto, pode deixar aí. E aí vai ter gente com a casa invadida pela água, porque não teve uma orientação, porque não teve um regramento pelo município, pelo poder público. Então a gente precisa de aprender a correr atrás, sabe? Planejar, evitar. Vai demorar tempo, mas tem que ter alguém que comece a fazer isso. Comece a planejar primeiro, mas não dá voto. A gente ir lá consertar a estrada dá muito mais voto do que aquele que vai lá e faz, depois ele é esquecido. Infelizmente é esse o problema nosso. O prefeito, o vereador, o administrador público quer sempre ter o problema lá para ele sempre poder ir lá resolver, para falar para as pessoas que está fazendo um grande favor. Ao passo que aquilo é obrigação dela, é obrigação da autoridade, é o nosso dinheiro, nós pagamos ele para fazer. É a mesma coisa, eu venho fazer aqui o programa todos os dias, porque eu sou pago, não estou fazendo favor para ninguém, não. Eu sou pago para isso e tenho que vir aqui cumprir a minha obrigação. Assim é o prefeito, assim é o administrador, o secretário, seja lá quem for. Agora ele tem que fazer da melhor maneira possível, né? Só faz em seu favor. Só faz obra que aparece, não faz obra embaixo do chão. Só faz obra como essa questão das estradas aí. Tem que arrumar todo ano, né? Tem que arrumar todo ano. É uma faca de 2 gumes. Quando não dá conta de arrumar, fica essa porcaria que nós temos aí já há algum tempo. Um absurdo isso, sabe? Então a gente precisa de entender melhor essa situação e dar o troco na hora certa, porque não é possível
Não é possível a gente continuar vivendo desse jeito. Matheus, obrigado para você, até mais. Até amanhã. Até amanhã. Muito bem, deixa eu ir lá para o nosso WhatsApp, o povo falando comigo na tela da televisão. Não posso ir embora sem o povo falar comigo aqui na tela da televisão. Põe aí na tela, quero ver os recados do povo. A Maria de Fátima: Gui, me preocupa mais de 500 pessoas se recuperando em casa, porque a maioria não fica em casa e vão para a rua. Ô, Maria de Fátima, você mandou esse recado já no início do programa, porque agora são quase 1.000 pessoas se recuperando em casa. Quase 1.000 pessoas confirmadas, contaminadas com o coronavírus. A Rita: Gui, caí sexta-feira e quebrei o dedão. Fui na Santa Casa, fizeram raio-x e o médico disse que não tinha quebrado. Fui no particular e viram que quebrei. Aí é o médico que é ruim, né? O médico que te olhou é ruim, porque ele olha o exame, faz um raio-x e não vê que quebrou, aí é problema do médico. Brincadeira isso, viu? Angelita: Gui, a ponte já estava danificada e agora com a chuva e o rio cheio, caminhões pesados, não tem perigo de passar, não? Claro que tem, Angelita. Essa ponte do Arco aí, essa ponte é uma desgraça anunciada. Pode escrever isso aí. Ela está danificada, ela tem problema, continuam passando lá com caminhões pesados, esse tempo de chuva, isso tudo colabora para corroir a ponte e uma hora acontecer uma coisa que a gente pede para que não aconteça. O Emerson: Gui, vendo a ponte do Arco e aquele tumulto, a prefeitura não faz nada? Tinha que ter uma fiscalização. Tinha não, tem que ter uma fiscalização, né? E ali tem que chamar a colaboração da polícia militar, sabe? Tem que botar lá e meter a caneta mesmo, sem dó e nem piedade, para quem passa lá com o caminhão carregado, porque senão ela vai cair. Ela só está esperando em qual momento que ela vai cair. Paulo Coimbra: boa tarde, Gui. As autoridades tinham que fazer um trevo ou abrir mais as laterais da rodovia 365, onde entra para a estrada da Baixadinha. Não pode, viu, Paulo? Não pode. Ali, ó, para fazer um trevo ali, com a 365, no entroncamento com a 365, o DENIT, quando eles estavam fazendo a rodovia para lá, eu falei aqui no programa, o DENIT deu uma declaração de que não poderia fazer uma intervenção ali, que não caberia ali naquele local fazer um trevo. Teimaram, fizeram. Vai ficar aquela geringonça lá para a eternidade, até quando tiver uma solução muito cara, porque ali nós estamos no final de uma curva em S, no final de uma lombada, sabe? Complicado isso aí. Vem aqui comigo na câmera 2 aqui, Adriana, porque nós vamos mostrar o tempo. Quero mostrar aí como é que está o tempo lá fora. Põe aí as imagens do tempo lá, olha. Céu carrancudo, né? De cara feia. E chuva vem aí. Quantos graus agora, Matheus? 23 graus agora. Então nós estamos aí próximo da máxima do dia e aguardando para que que chova, continue chovendo com essa tranquilidade que está chovendo. Mas deixa chover, deixa a natureza seguir o seu curso. Nós é que temos que nos adaptar e pegar como exemplo os problemas que nós estamos passando aí, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Meio-dia estarei aqui esperando você. Até lá, tchau. Até a próxima, Gui.